E nós vamos agora falar mais sobre essa violência nas escolas com o psicólogo Leonardo Abrão. Triste nessa realidade. O que você acha que essas medidas podem auxiliar nesse momento que a gente está vivendo? É muito importante que a gente fale sobre isso. E não somente agora, no contexto da explosão dessas violências. Realmente, neste ano de 2023, nós temos um acúmulo de violências. Mas isso vem acontecendo há um bom tempo já, desde 2002. O primeiro caso de violência radical dentro de uma escola brasileira foi de 2002 para cá. Só que mais da metade dos casos aconteceram nesses últimos 2 anos. Então, realmente tem algo de muito estranho. Tem alguma coisa acontecendo. Tem algo de muito ruim acontecendo de forma mais intensa. E a gente não pode falar sobre isso agora. As medidas, elas são importantes a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque nós temos que pensar estrategicamente. E não apenas de maneira emergencialista, socorrista, né, de maneira paliativa. É preciso, inclusive, um novo pacto social, um novo pacto cultural e um novo pacto de amor pelas escolas brasileiras. É preciso que a gente deixe as escolas em paz para que elas possam cumprir com seu papel social de educar as pessoas para a vida em sociedade dentro de um processo civilizatório que já teve início e que não tem fim. Então, eu já começo assim, sabe, Larissa? Dizendo, vamos deixar as nossas escolas em paz. Vamos deixar as nossas escolas trabalharem, cumprirem os seus papéis. Os ataques às escolas, nós estamos falando sobre esses ataques violentos que geram morte. Mas, há um bom tempo, as escolas brasileiras têm sido atacadas por ideologias neonazistas, como o ministro da Justiça acabou de falar, a gente viu na reportagem, por ideologias de extrema-direita, que querem cercear a liberdade pedagógica dos professores de ministrarem as aulas de acordo com as suas formações. Ideologias contrárias à educação sexual, apontando pretensas ideologias de gênero, coisa que não existe, e os professores impedidos de exercerem, né, a docência, a livre docência, a beleza da docência, a inteligência da docência e o papel socializador, né, e de socialização da docência. Então as escolas estão sob ataque há muito tempo, agora com sangue sendo derramado. E você acredita que as redes sociais têm colaborado para essa violência nas escolas? Sim. A violência, todos esses tipos de violências, né, que seja violência política, ou que seja essa violência armada, com derramamento de sangue, a violência ela é um fator ela é uma questão, é um fenômeno multifatorial. Né? Nós não podemos reduzir a discussão e apontar, tudo que está acontecendo é apenas por causa das redes sociais ou apenas por causa de outros fatores exclusivos. Na verdade, é uma somatória de questões. Tem alguém ali mexendo nas redes sociais. Né? É um fenômeno multifatorial, nós não podemos simplificar. Em relação às redes sociais, é fato que nós estamos vivendo um novo tempo na história da humanidade. As redes sociais abriram, né, novos portais, novas possibilidades maravilhosas, mas também abriram espaço para que as sombras humanas, para que as questões primitivas da humanidade também ganhassem voz, repercussão, né, e maior amplitude. Acabamos de ver na reportagem falar sobre discurso neonazista. Nesses últimos tempos, a polícia tem descoberto em todo o Brasil células, né, nazifascistas se multiplicando. O crescimento do discurso de ódio, o crescimento do discurso de extrema-direita e o crescimento do discurso nazifascista, que é o de extrema-direita, está muito forte no Brasil, especialmente de 2016 para cá. Isso circula não somente na Deep Web, que é a rede mais profunda, né? Que antigamente era mais difícil de acessar, perigosa, mas agora está na superfície, não está mais só no fundo, está na superfície. Então a gente vê perfis de Instagram, perfis de Facebook, perfis, né, grupos sociais, né, nas redes tipo WhatsApp, discutindo abertamente a questão, discutindo não, promovendo, porque se fosse discutir para entender os malefícios e os prejuízos, né, do discurso de ódio e do nazifascismo à extrema-direita, se fosse para discutir e prevenir, tudo bem. Mas não, está sendo para promover. O crescimento e a explosão das células de extrema-direita nazifascistas estão fazendo uso das redes sociais para alcançar os nossos jovens, para alcançar as nossas crianças, que às vezes estão em casa, os pais pensando que elas estão... tá vendo um desenho. Tá vendo um desenho, tá brincando com o jogo da cobrinha no celular, tá fazendo uma conta, né? Tá assistindo alguma coisa educativa, e não, às vezes está lá, sendo cooptado, sofrendo uma lavagem cerebral, sendo sequestrado ou seduzido
por discursos de extrema-direita, discursos de ódio, discursos nazifascistas, que dominam e que encontram brechas, né, no que eu estou chamando de sombras humanas, primitividades humanas, e isso vai sendo multiplicado. Então é preciso sim que a gente tenha cuidado com o uso das redes sociais. Isso é papel não só do Estado, como o ministro da Justiça acabou de falar, né, que tem que ter policiamento, tem que ter regulação democrática das redes sociais, porque toda relação humana tem que ser, de alguma forma, né, regulada, regulamentada, o trânsito é regulamentado, né, as relações civis são regulamentadas, senão vira bagunça, né? Senão vira bagunça. As redes sociais também têm que sofrer, né, essa regulamentação. Uma empresa não pode criar um aplicativo, criar uma rede, lucrar em cima disso às custas, né, das vidas das pessoas. É o famoso colocar um limite. Colocar limite, mas não é papel apenas público, é papel privado também. As famílias se atentarem o que meu filho está vendo nas redes sociais. E falando em filhos, mães, escolas, nesse momento, né, que aconteceu essa violência tão grande, como os pais devem lidar com as crianças e também as escolas lidar com as crianças nesse momento? Para a gente não ficar na ponta do iceberg, é preciso que a gente desça um pouquinho e pense o seguinte: aos pais sempre cabe investir o máximo possível no vínculo, na confiança, no diálogo em casa. Ter os filhos de mãos dadas com eles. Simbolicamente, os corações dados, concretamente, as mãos dadas, para que este núcleo familiar tenha sinceridade, tenha verdade, tenha intimidade, tenha condição de falar: olha, está doendo aqui e eu preciso da sua ajuda. Então, intimidade, diálogo, sinceridade, sempre. Nós somos seres humanos, seres sociais, psicológicos, precisamos estar sempre dialogando e trocando afeto. As escolas, aí a discussão sobre a escola é mais ampliada. De fora das escolas, políticas públicas para que as escolas realmente sejam estruturadas de maneira a dar conta de cumprir com seus papéis civilizatórios e socializadores. As escolas, elas são espaços privilegiados para o crescimento humano, para o desenvolvimento humano. Elas são espaços de fertilidade, de fecundidade humana, mas do jeito que a gente vê as escolas, tanto públicas quanto privadas. As públicas faltando recursos, as privadas sequestradas por discursos produtivistas, meritocráticos, voltadas apenas para a formação da mão de obra do mercado de trabalho ou para passar no vestibular e formar, né, jovens o mais cedo possível para acumularem riquezas patrimoniais. Então você tem um problema nas públicas, falta de estrutura, um problema nas particulares, discurso produtivista, né, ideologia, né, do ultra-hipercapitalismo, que rouba das crianças e da juventude, tanto num caso quanto no outro, esse poder de fecundidade, esse poder de fertilidade das ideias e das relações. Então a gente precisa rever o que está acontecendo em termos estruturais, materiais, dentro de escolas, mas também em termos estruturais ideológicos, né? Sistemas de crenças, ideologias de vida que estão sendo repassadas para as nossas crianças. Nem sempre suficientemente férteis ou bem intencionadas no sentido de fecundar essas crianças, mas muitas das vezes no sentido de aprisionar essas crianças fazer pensar, para né, objetivos que não são os objetivos da humanidade. E os traumas que podem ficar nessas crianças que estão acompanhando as notícias e as que participaram, infelizmente, lá do momento? Como lidar com isso também, Léo? Repetindo, conversa, diálogo, afeto. E um apoio psicológico também, né? Quando necessário, né? Quando necessário, os pais e os psicólogos, os pedagogos, os assistentes sociais, a turma toda, os profissionais que estão dentro das escolas, sempre investir em muita intimidade, né? Muitas das vezes, quem promove os ataques, muitas das vezes os pais falam assim: não imaginava. E alguns profissionais também dentro da instituição falam assim: não imaginava. Né? Falta de diálogo, falta de vínculo, falta de intimidade, falta de presença, falta de acompanhamento proximal, né? E não à distância, né? É importante que tudo isso aconteça para que a gente resgate qual é o sentido original de um espaço, né, em que as pessoas estão ali para aprender, como Caetano Veloso dizia, né, e diz: gente é para brilhar, né, gente é para brilhar. Então, será que nós estamos fazendo das nossas escolas públicas e privadas espaços de brilho, de brilhantismo, espaços de iluminação, né, de florescência dos seres humanos, ou espaços marcados por egoísmos, individualismos, ideologias produtivistas, né, metas inalcançáveis, reprodução das doenças externas dentro do espaço interno da escola? Então é importante que a gente olhe para tudo isso, porque senão nós vamos ficar enxugando gelo, nós vamos ficar fazendo discussões, entrevistas, né, contratando palestrantes, e chamando a violência gente. continua, né?
E isso não muda efetivamente a essência do problema, não atinge o núcleo do problema. Então, é preciso abrir uma conversa sincera, com coragem, né? Como Guimarães Rosa dizia, a vida pede coragem. Coragem para se discutir o que está acontecendo com as nossas escolas e o que a gente pode fazer. E a questão da segurança nas escolas, que é uma questão polêmica, inclusive. Segurança armada, não armada? Qual é a sua opinião? Da porta para fora, segurança à vontade. Da porta para dentro, afeto, amor, diálogo, presença, sinceridade, honestidade, vínculo. O problema é quando entra pelo portão. Então, ronda escolar do lado de fora, vamos estruturar as nossas polícias, vamos conversar com as nossas polícias, a ronda escolar capaz de perceber o que está acontecendo nas imediações da escola. Tem escola brasileira que está dentro de espaços muito prejudicados, né? Em que as condições sociodemográficas são muito ruins, né? O Brasil é um país de profunda desigualdade social, um país de passado colonial escravocrata, né? Fruto de muitas injustiças, de muitas violências. É importante lembrar disso. Será que nós vamos resolver as históricas violências da sociedade brasileira, desigualdade social, autoritarismo, ditaduras, machismo, homofobias, né? Sexismo, feminicídios, homicídios? Será que nós vamos resolver as violências históricas da sociedade brasileira por meio apenas de mais violência, mais armamento, né? Mais truculência? Não. Uma situação não se muda, né, um determinado estado de coisas não se muda repetindo esse estado de coisas. É preciso uma forma diferente de pensar. Da porta para fora, ok. É papel do Estado, é papel da segurança pública, o policiamento, né, a instrumentalização adequada da polícia, a ronda escolar, ok. Agora, da porta para dentro, escola não é exército, escola não é prisão, né, escola não é espaço de cerceamento da liberdade, pelo contrário. Escola é espaço de multiplicação da discussão, multiplicação dos afetos, multiplicação da liberdade, multiplicação dos relacionamentos, multiplicação dessa condição fecunda e fértil que é a condição natural dos seres humanos. Não é por meio do armamento das escolas, do policiamento interno das escolas, que nós vamos resolver a médio e longo prazo um problema de violência. Às vezes os pais, às vezes as pessoas, por causa do medo, estão com medo, né? O assunto ainda, a pauta é quente, né? A memória é recente em relação ao problema, no desespero, e também na falta de informação, na falta de observação de estudos, né? Tem muitos estudos que mostram lá nos Estados Unidos que o armamento, o policiamento, a indústria da arma, né? A indústria das câmeras, isso não foi suficiente. Isso não foi suficiente. Nós já tivemos ataque até dentro de escola cívico-militar no Brasil. Em Barreiras, oeste da Bahia, nós já tivemos ataque em escola cívico-militar. Uai, se dentro de escola cívico-militar acontece um ataque, é por falta de cultura, né, do armamento ou do policiamento, né, ou por falta de cultura militarista? Não é. Isso não resolve. Tem estudos no mundo inteiro que mostram que não resolve. O que resolve a violência humana é investir em amor humano, em diálogo humano. Isso é idealismo. Não, não é idealismo, isso é estudo, isso é pesquisa, isso é ciência, né? Isso é validação de experiências. Basta a gente abrir o jogo com sinceridade e com honestidade. E não jogar para a torcida. E não ficar no contexto de uma guerra ideológica entre perfis políticos, achar que a polarização, a radicalização vai resolver tudo. É preciso resgatar a capacidade humana de dialogar para resolver os problemas. O Brasil vem de um tempo para cá, especialmente após 2016, achando que a violência é a solução para tudo, achando que a arma é a solução para tudo, né? Que o discurso de ódio é a solução para tudo. Está dando no que está dando. Está dando no que está dando, exatamente. Muito obrigada pela explicação, pela essa análise tão importante para nós. E até a próxima participação sua aqui no nosso Informativo. Eu que agradeço. Uma boa noite.